Bom, já tinha tido tantos recomeços, né? Bom, você se tornou... Nesse momento você foi nem como associado. Nem como associado, fui como um colaborador e com um espaço para trabalhar. Depois de poucos meses, eu consegui ter aí um posto de gasolina como cliente. Logo em seguida, conseguimos uma seguradora como cliente, e aí as coisas foram acontecendo. Com o tempo que sobrava, eu colaborava e contribuía com o escritório para atender os clientes do escritório. E, naturalmente, as coisas foram acontecendo dentro do escritório, né? Foi galgando espaços e, com o tempo, você foi convidado para se tornar associado ao escritório também. Também. Por volta de 2004, aí eu fui convidado a integrar o quadro societário, né? Aí com quantos por cento no começo? Não tinha um percentual bem definido. O que tinha era do cliente, meus clientes, ainda eu ficava com 100% dos honorários, e dos trabalhos extras eu passava a ter uma pequena participação. E aí começamos a trabalhar juntos, né? Começa a mudar, muda bastante, né? Em alguns momentos a estrutura societária de um escritório muda bastante. E lá você foi crescendo com o passar do tempo. Você chegou nessa época, né, do começo da sociedade, você chegou a ter quantos por cento do escritório? Nesse escritório, logo depois tivemos algumas mudanças, entrada e saída de alguns sócios. Até o momento que, em 2005, o sócio fundador acabou se desligando em função da dívida que o escritório tinha. Ele optou em sair, porque aquele modelo de negócio também não me atendia, então eu tinha comentado que eu iria sair do escritório. E aí o César e o Max conversaram entre eles, e o Max, que era o sócio fundador do escritório, disse: não, eu vou sair e vocês assumem o escritório, e é o passivo do escritório. Nós assumimos, e nessa oportunidade foi que entraram para a sociedade o Orlando, o Henrique e o Gustavo, que hoje permanecem como sócios do escritório, né? Aqui, muito bem, senhores. Prazer tê-los conosco mais uma vez. E então ali nascia a Oliveira e Zago. Aí nascia a Oliveira e Zago, e também nascia a oportunidade de trabalhar com outro cliente, que inicialmente foi atendido pelo Gustavo e por mim, que era um banco, e que acabou se tornando posteriormente o maior cliente do escritório. Quanto tempo de insistência para conseguir esse cliente? Esse cliente eu demorei mais de 2 anos para conseguir levá-lo para o escritório. Bom, no começo, quando eles chegaram com quantos processos? No começo começamos com 5 ações, foram as primeiras 5 ações, que inclusive o Gustavo pegou embaixo do braço e disse: vou tratar como meus filhos, né? E foi aí que a história com o banco começou a ser escrita, né? Chegou a quantas ações do banco? O banco, naquela oportunidade, nós chegamos a atender mais de 12 mil processos ao longo do tempo, né? Muito legal. Bom, esse banco, eu espero não criar nenhum problema para você, mas esse foi um dos maiores bancos do mundo, né? Se é que não é ainda. Eu sou meio alienado, não sei o que aconteceu com eles. O HSBC saiu do Brasil, né? Mas eles continuam fortes no mundo. Ele mantém uma operação, mas só para altos investimentos no Brasil, mas na operação de varejo ele deixou o Brasil completamente. Eles faziam, né, do tempo que eu estava com vocês, eu me lembro que eles faziam uma espécie de um reconhecimento aos melhores escritórios do Brasil nos serviços prestados a eles, não era? O escritório ele acabou recebendo alguns prêmios por 3 anos consecutivos, aí como um dos melhores escritórios de prestação de serviço no Brasil. A avaliação era no Brasil, e o escritório teve a felicidade de ser contemplada com esse reconhecimento, né? Sensacional. Medo. Que medos que você enfrentou ao longo desse tempo todo aí, dessa trajetória? Talvez o medo maior é de você ter um escritório, ter uma estrutura bem montada, e aí você se depara com N situações, e a preocupação com os colaboradores, né? E não é mais só você, não são só mais os sócios,
mas são quase 50 famílias que estão dependendo daquela atividade. Esse é um dos maiores receios. Acho que é o receio de muitos empreendedores, né? Então, é bom que durante o tempo que a gente está trabalhando pesado, a gente acaba não pensando tanto nisso o tempo todo, né? Mas quando parar para pensar, assusta mesmo. Quem te inspira e quem te apoia? Deus, os meus pais, a minha esposa, sem dúvida nenhuma, o Papa Francisco, pela essência, pela simplicidade, pela doação, os amigos, mas, acima de tudo, ter o norte que a vida é sempre mais simples de ser vivido quando nós cremos em alguém superior a gente, né? E o apoio no dia a dia, né? Como você falou da Alê, né? O fato de você ter tido essa companheira, muitos de nós têm essa possibilidade, né? De ter uma companheira que está pronta para o filé mignon e para o osso também, né? Então acho que isso... Sim, é o apoio incondicional, né? Tanto no momento que as coisas estão boas, quanto no momento que as coisas não estão tão boas, é o apoio incondicional, sempre apoiando e vendo as oportunidades, né? Zagão, qual que é o seu propósito? Propósito, deixar um legado, né? Deixar para os meus filhos uma história escrita em que eles possam ter orgulho disso. Deixar o legado de que eles tiveram alguém que deixou algo escrito para eles e eles têm a missão de continuar e viver uma vida de retidão. Muito bom, sensacional. Essa parte da montagem de equipe, né? Porque escritórios de advocacia, muitas vezes, os advogados têm uma vida muito solitária. Eu creio que a maior parte dos escritórios são pequenas estruturas, uma atividade personalíssima, artesanal, né, em muitos casos. Mas vocês cresceram, têm uma equipe enorme. Como é que foi para você esse desafio de formar uma equipe, de liderar um time? Acho que uma das grandes falhas que tem no curso de Direito é que não existe a formação ou nenhum tempo dedicado para que os advogados se tornem administradores, né? E nenhum dos nós, sócios do escritório, tivemos a oportunidade de sermos filhos de empresários e gestores. Então, esse talvez tenha sido o maior desafio. E o desafio de crescer diante da adversidade, mas crescer de forma responsável, de forma estruturada. Esse, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores desafios, né? Você, até por ter sido um cara da roça e tal, você já teve, eu sei que você já teve um estilo mais rústico, né? E quem te conhece há algum tempo tem visto uma transformação, um refinamento, né? E eu diria até uma flexibilização muito maior no trato, assim, né? Eu sou testemunha disso, né? Queria que você contasse um pouco de como é que foi esse processo para você. O processo de transformação, né? Às vezes você é uma pessoa extremamente inflexível com algumas coisas e alguns valores, e eu acho que isso, até em relação a alguns valores, nós devemos ser inflexíveis, não aceitar, não se permitir as coisas erradas, né? E a busca constante para sempre fazer o melhor e algo mais ético. Mas, como todas as pessoas, precisam passar por um processo de transformação. E, às vezes, aquilo que você está vivendo não é a melhor forma de viver. E, para isso, você precisa estar sempre atento e ouvindo as pessoas e ouvindo o que elas têm para te ensinar, né? Então, ainda que seja muito difícil esse processo de mudança, quando você tem a humildade de ouvir, você vai se lapidando e vai se transformando, né? Mais fácil, mais leve lidar dessa forma, Zago? Algumas coisas sim, outras é um desafio constante, né? Desafio diário, né? Dividir para multiplicar, né? Mais uma vez você enfrentou uma situação muito difícil, ainda que positiva para todas as partes, né? Que recentemente o escritório passou por uma reformulação societária também, né? E aí o César, que te convidou, naquele momento que abriu as portas para você,
salvo engano, um dos fundadores do escritório, acabou se retirando da sociedade. Como é que foi esse processo para você? É um processo muito difícil, né? Porque ao mesmo tempo que a pessoa que te convidou para fazer parte do escritório talvez tenha completado o ciclo de permanecer na sociedade, né? E eu sou uma pessoa muito grata a ele, grata por ele ter me ensinado muito, principalmente a parte de relacionamento e a parte comercial. Entretanto, ele optou em conduzir a vida dele de uma forma diferente daquilo que eu entendia como sendo correta para mim e aquilo que os demais sócios também entendiam que era o correto para o escritório, né? Então, foi um momento bastante delicado, um momento bastante difícil, porque ele era o sócio fundador do escritório, né? Mas, como tudo na vida, tem que passar por um processo e foi mais um processo que nós acabamos superando, né? Como é que esse processo amalgamou a sua relação com os demais sócios? Como é que isso se deu? Porque podia ter não saído um só, né? Podia ter mudado tanta coisa. Esses processos são muito traumáticos, né? São sempre. Mas aí vem aquilo que realmente é o desejo da maioria, é o desejo dos sócios em relação à empresa, em relação aos colaboradores, aquilo que é melhor para a perpetuidade do próprio negócio, né? E aí, quando coloca e se faz um balanço, se faz uma avaliação daquilo que realmente vale a pena, aí foi uma decisão unânime dos sócios, né? Precisa de muita maturidade para entender que, às vezes, as pessoas têm visões distintas e que elas podem não combinar dentro do mesmo organismo, né? E, às vezes, por isso, dividir para multiplicar, né? Sem dúvida. E aí, o poder empreendedor, eu já conhecia você, enfim, né? Mas o poder empreendedor teve um papel histórico aí, né? Eu estava numa reunião do Rotary e aí o Wilson Lourenço convidou para vir assistir o primeiro Poder Empreendedor aqui no Colégio Carbonel. Nessa época eu disse, um convite, o Wilson, vamos ver, deixa eu experimentar essa nova experiência, né? O que seria o Poder Empreendedor? E foi uma experiência, assim, em primeiro momento, Fábio, extremamente frustrante. Frustrante é quando você chega num lugar, está se relacionando com pessoas totalmente diferentes de você, você não conhece ninguém e você se sente literalmente um peixe fora d'água, né? É uma situação extremamente difícil. Principalmente para mim, era uma situação muito difícil. O menino da roça deu sinais. Porque você não conhece ninguém e aí começa... Quem são as pessoas que estão aqui? Será que eles estão tão perdidos quanto você? E você tomou a decisão de fazer algo diferente, né? Sair da caixinha, literalmente. É começar a agir e pensar de forma diferente. Mas isso é uma decisão muito difícil. E superar essas dificuldades não é fácil, né? Bom, aí quando você chegou na dinâmica, começou a quebrar um pouco mais a timidez. Essa dinâmica que naquela oportunidade foi conduzida pelo Torres foi assim extraordinária. Porque daí eu não vi que era só eu que estava perdido. Tinha mais gente que estava perdido, tanto quanto eu. Nós do elenco também, né, pessoal? Era o primeiro, né? A gente também estava perdido. Então, aí você, Fábio, começa a ver que não existe tanta diferença assim entre as pessoas, né? O que basta, o que é necessário é nós termos um pouco mais de compreensão sobre o momento que nós estamos vivendo e aonde nós estamos, né? E aí o Fábio Torres te convidou para ir para o BNI? Foi nessa oportunidade, ele convidou para participar de uma reunião do BNI, e essa reunião iria acontecer no Hotel Monreale. E aí eu convidei também o sócio que esteve presente, o Gustavo. Nós fomos em uma reunião, fomos em duas. E aí o Torres disse, mas quem não é membro pode vir só 2 vezes assistir à reunião, né? Aí eu comentei com o Torres, disse, você não entendeu, eu vim para me tornar membro, né? Então só está faltando o processo seletivo aí, né?
E aí você viu ali na metodologia alguma coisa que interessava com aquele momento seu de se abrir mais para as relações e deixar de ser o bicho do mato? Porque a metodologia é muito sábia em fazer a integração entre as pessoas e dar a oportunidade para que os empresários estejam num ambiente saudável, se conectando, experimentando as relações, fazendo negócios, fazendo amizades e construindo uma história diferente, né? E era exatamente isso que eu buscava. Eu não tinha esse espaço em Guarulhos. E eu vi que, através do BNI, eu teria essa oportunidade em Guarulhos, né? Quer dizer, as pessoas se relacionam num ambiente saudável e aí surgem as oportunidades naturalmente, né? Bom, o Dragão ficou a pé ali, ó. Não, Acabou tranquilo. a bateria do iPad. Coisas que acontecem, né? Então aqui está. E aí você, estando no BNI, não contente o Fábio em ter você no grupo, ele falou, não, o negócio é o seguinte, nós queremos que você seja presidente. Foi uma loucura. Aí o Fábio me convidou, e em primeiro momento falei que não. E falei que não porque eu via que no grupo tinham pessoas mais capacitadas e mais preparadas do que eu, né? Mas ele acabou insistindo e aí eu acabei aceitando o desafio e conseguimos desenvolver um trabalho, eu acho, a contento, né? Bom, eu que tenho vários amigos no BNI e reconheço homens e mulheres muito valorosos lá, me permito discordar de você de que havia alguém melhor para fazer aquele papel, e eu penso que tem outras pessoas aqui na plateia que concordam que nós não poderíamos ter um nome melhor para conduzir aquilo, e eu estou seguro para afirmar que o segredo de a equipe ter sido ser uma das mais bem-sucedidas, né, do país, uma equipe de destaque, reconhecida nacionalmente. Claro que se deve à força do grupo, que é um grupo sensacional, mas a sua presidência foi decisiva para isso, e eu tenho segurança para afirmar. Claro que depois veio o Edu, fez um ótimo trabalho. Nosso Mauro Bordini, estou confiante de que ele vai ser um grande presidente também, porque é um cara valorosíssimo, né? Mas isso não seria o mesmo sem você na presidência, pelo que eu, inclusive, agradeço, porque foi uma experiência para mim também muito edificante. Aliás, o poder empreendedor não seria se não fosse o BNI, com a condução do Fábio, da Érica, de todos os membros, mas certamente a sua contribuição foi muito decisiva para aquela equipe, para a minha construção e para a construção desse evento. Obrigado por isso. E muito obrigado por estar aqui hoje. Mas eu acho que você se engana. Quem mais ganhou em todo esse processo, acho que fui eu, porque quando você realmente contribui com as pessoas e ajuda, sem esperar absolutamente nada em troca, você ganha muito mais do que quem está junto com você. Mais ganha quem doa do que quem recebe. E o aprendizado que cada um teve lá dentro, e eu falo por mim, eu ia toda quinta-feira e vou toda quinta-feira, justamente pela convivência e para buscar conhecimento e energia dentro da equipe. Então, os empresários essa reunião de empresários é extraordinária, é sensacional. Mais uma vez testemunhando, né? Você sempre foi um cara de relacionamentos aprofundados, mas mais seletivos, né? Acho que no BNI você continuou vivendo essa profundidade, mas com mais amplitude, né? Mais relações tão profundas quanto, né? Porque o ambiente permite isso, né, Fábio? O ambiente permite que você esteja entre pessoas que gozam dos mesmos valores que você. Pessoas que pensam em primeiro ajudar o próximo antes de ter para si. Pessoas que querem realmente ver o bem do próximo. Então, aquela frase do praticar o giver's gain, eu acho que resume bastante isso. E eu não entendia porque o Torres falava que dentro do BNI não havia espaço para os caçadores, né? E com o passar do tempo você começa a entender com muita clareza isso. Não há espaço para quem quer simplesmente tirar, mas para quem quer levar, contribuir e depois no futuro colher, tem todo o espaço.
Bom, os meus equipamentos estão me pregando peças hoje. Então, vamos lá. Como é que você se equilibra? O equilíbrio, primeiro, eu acho que a essência da vida é a espiritualidade. Então, para mim, a parte espiritual é decisiva. E eu procuro me alimentar diariamente, através da leitura do Evangelho. A minha jornada, o meu dia a dia começa com a leitura do Evangelho. E os trabalhos que você desenvolve através dos movimentos que a gente participa dentro da própria igreja, seja através dos encontros de casais, encontro de jovens e os movimentos de equipe de Nossa Senhora. Posteriormente vem o Rotary, né? O Rotary, ele permite que você pratique um pouco daquilo que você ouve dentro da parte da espiritualidade, através de ações concretas. E aí veio o BNI para quê? Para associar a parte espiritual com a parte social, mas a parte empresarial, onde você pode também, através da ajuda mútua, através da colaboração com o próximo, desenvolver um trabalho junto aos empresários e também ganhar dinheiro. Associado a tudo isso, como resultado e como consequência, o escritório também tem os seus resultados financeiros positivos. Quem é o novo Zago depois de tantos altos e baixos? Uma pessoa mais vivida, mais preparada, mais mole, né? Mais sensível, mais sensível para o processo de transformação, o processo de ajudar as pessoas. Embora isso já estava enraizado dentro de você, mas você se torna mais humano, mais humanizado com tudo isso, né? Qual o sonho daqui para frente? Sonho, um desafio a curto espaço de tempo. Nós temos um desafio muito grande de lançar uma nova equipe do BNI, que está acontecendo, a equipe Prime na região da Vila Rosália, Vila Galvão, e nós temos o desafio aí até o final de maio de termos um grupo com aproximadamente 50 empresários que queiram também desfrutar dessa oportunidade de fazer a sua história diferente e ver que é possível fazer negócios de uma forma mais humana, de uma forma mais polida, sem que as pessoas estejam puxando o tapete uma das outras, né? É fazer parte de um processo onde existe uma construção gradativa, que os resultados também vão acontecendo de forma gradativa. Eu recomendo fortemente àqueles que ainda não tiveram essa experiência, que conheçam e se tiverem condições de atender mais clientes e se tiverem disposição de plantar para colher, o BNI é uma experiência formidável que eu recomendo fortemente. E se puderem se submeter, né, a estarem nessa equipe do Zago, né, por quem eu tenho uma preferência, não tem como não ter, né? A gente sempre acha que o nosso cercadinho é o mais legal, né? Então, o meu presidente é o mais legal. Então, eu recomendo muito, porque é uma experiência muito enriquecedora mesmo. Toda a sorte à nova equipe BNI, Prime, certo? É isso aí. Isso aí. O que traduz a sua história, Zagão? Persistência, resiliência, fé em Deus, pensar sempre na solução do problema e não no problema em si. Enxergar as dificuldades como uma oportunidade e nunca desanimar. Uma capacidade monumental de lidar com adversidades. Isso eu sou testemunha. Então, uma honra ter você aqui. Senhoras e senhores, Paulo Zago. Vamos rapidinho para as perguntas. Vamos lá. Que temos aí. Quantas perguntas pelo teor que você viu aí você consegue fazer rapidão, expressinho? 3. Tá bom, vamos lá. Por favor, André Lobo, consultor. Tá lá o Grande André, obrigado. Doutor Zago, quando o senhor percebeu que seu sucesso profissional havia chegado? O sucesso, eu acho que é algo assim muito difícil de mensurar, né?
Mas o sucesso, eu acho, acontece quando as pessoas te reconhecem e te respeitam pelo profissionalismo. Por você entregar aquilo que o cliente te contratou e sentir realizado pelo trabalho prestado. O sucesso é a satisfação do nosso cliente. Muito bom. Adilson Júnior, da empresa Mafersol. Lá no fundo, Adilson. Se teve algum momento que pensou em desistir, e se houve, no que se apegou para continuar? Desistir seria hipocrisia da minha parte se eu nunca tivesse pensado em desistir dentro de todos esses percalços que a vida oferece, né? Mas desistir é uma decisão para pessoas que têm ou já tiveram um caminho melhor traçado. Para mim, eu nunca tive a oportunidade de dizer eu vou desistir. Não. A desistência, para mim, é sinônimo de fracasso. E eu nunca me permitia fracassar. Todas as oportunidades que eu tive, Renato, eu só enxergava uma oportunidade, de vencer, de superar as dificuldades. Então, desistir jamais. Boa. Bom. Paulo, da Divicred Cobranças. Olá, o Paulo. Montamos uma empresa em 4 sócios, dividindo despesas e conhecimentos. De repente, nos vimos em 2 sócios, e apesar de todo o medo do que viria, soubemos construir algo mais sólido e enxuto, o que nos fez crescer mais do que quando éramos em 4 sócios. Para pessoas que estão começando novos negócios, qual o seu conselho para uma boa sociedade? Escolher um sócio, acho que é tão difícil quanto escolher a esposa. É uma dificuldade muito grande. Mas eu acho que tem que fazer a escolha através de valores, através de princípios. Escolher um sócio que pense de uma forma muito parecida àquilo que você acredita como sendo algo certo, sobre os princípios éticos, sobre os princípios morais, para que essa sociedade faça sentido. E quando os valores não estão mais comungando, não faz mais sentido manter a sociedade. Então, eu acho que a sociedade, nós temos que saber o momento de constituir e também tem que saber o momento de reconhecer que não é mais possível prosseguir. Zagão, como você foi super rápido, né, eu vou fazer uma pergunta, porque, curiosamente, não fui eu que planejei que o Wilson e você estivessem juntos, né? Isso aconteceu. Então, um dia eu conto a história. Mas o fato é que vocês têm algumas coisas em comum, e uma delas é esse voto de simplicidade, que às vezes é até difícil de entender para caras que prosperaram, né? Eu vejo muito isso. As pessoas às vezes pensam, pô, mas o cara prosperou, por que ele não desfruta um pouco mais? E às vezes as pessoas não entendem, né, como eu tenho entendido agora, não há muito tempo, que é exatamente essa capacidade de renúncia que leva esses caras, muitas vezes, a essa prosperidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, de como esse voto de simplicidade contribuiu para o crescimento, né, da tua jornada, da constituição do seu patrimônio, né, enfim, como isso foi pavimentando a sua estrada até aqui e, sem dúvida, há de garantir para você um futuro mais tranquilo também, né? Fábio, as conquistas materiais que nós temos, até um momento da nossa vida, nós brigamos para tê-lo por uma questão de necessidade e de sobrevivência. Quando você consegue buscar esse equilíbrio racional, que aquilo que você conquistou é o suficiente para você ter uma vida, ainda que dentro de uma simplicidade, as conquistas que vêm a partir daí, você pode transformá-las em benefício para desenvolver trabalhos para os outros também.
E aí, se você vai elevando o seu padrão de vida à medida das suas conquistas, você vai deixando a sua simplicidade, as suas origens de lado. E você começa a isolar as pessoas que fizeram parte de toda a sua história. Então, se você acompanhar a evolução patrimonial e renunciar às pessoas que ajudaram você a chegar aonde você chegou, você está matando a sua história, matando parte dos valores que foram construídos ao longo da história. Então, eu acho que manter a humildade, manter a simplicidade é pré-requisito para nós termos uma vida mais serena, mais tranquila e mais íntegra, né? Por fim, ainda sobre essa questão de constituição de patrimônio, né, daquilo que você fazia, de ter à disposição até de construir sua casa, enfim, né? Como eu disse, eu tenho vários exemplos assim, né? Um deles até está aqui, meu sogro, pai da Mônica, é um cara que também sempre teve essa coisa de, guarda aqui para conseguir constituir uma coisa ali e tal. Quando é que você achou, se é que já achou, o ponto em que você fala, aqui eu já posso começar a desfrutar um pouco e tal? Porque eu acho que muitas pessoas não veem os tombos que você leva, mas não, como é que é, não? Vê as pingas que você toma, mas não vê os tombos que leva, uma coisa assim, né? Talvez tanto eu quanto a esposa fomos forçados a perceber esse momento. Forçados por quê? Tivemos uma fase na nossa vida que, por praticamente 3 anos, nós estávamos nos revezando em hospitais. Então, eu tive 3 tromboses, uma no fígado, no baço, panturrilha. Fui parar na UTI por 3 oportunidades. A Alexandra, uma oportunidade, ficou no hospital por mais de 60 dias. Então, esses problemas que nós tivemos de saúde também colaboraram para nós refletirmos sobre aquilo que realmente era importante na nossa vida, aquilo que fazia sentido para a nossa vida. E aí você vê que aquela loucura de ir atrás do mais de forma desesperada estava fazendo com que nós deixássemos as pequenas coisas de lado. E aí nós começamos a ver a vida e viver a vida de forma diferente, tendo a consciência que aquilo que nós tínhamos conquistado era o suficiente para nós vivermos a vida de uma forma um pouco mais simples, mas sem tanto estresse, né? Quanto mais eu conheço, mais eu gosto. Senhoras e senhores, Paulo Zago. Fábio, tem uma mensagem para ele aqui. Vamos lá. Uma mensagem do Fábio Torres para você. Gratidão por ter aceito o desafio. Sim, você foi o melhor presidente e ser humano que a equipe poderia ter. Obrigado. Viva! Zagão, fico muito feliz de entregar essa placa para você, agradecendo por compartilhar conosco essa trajetória. Você guarde com carinho, como vou guardar essa foto. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Bom, e assim, chegamos ao fim de mais um Poder Empreendedor. Mais uma vez, obrigado aos patrocinadores. Se você também tiver vontade de colocar a sua marca aqui e de contribuir com essa causa, nós agradecemos. Seja bem-vindo. Se quiser fazer parte do elenco, são sempre bem-vindos novos valorosos e valorosas participantes aqui do nosso elenco. E, mais uma vez, agradecer a todos os nossos apoiadores, agradecer a cada um de vocês por quem a gente faz esse evento. E que Deus abençoe você, sua família, seus negócios. Se vocês quiserem tomar mais um café, temos lá. E depois contem para a gente como é que foi a experiência na pesquisa que vocês receberão por e-mail nos próximos dias. Fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês, uma santa semana. Que Deus abençoe. Muito obrigado.